Oi, 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 galera! Começando mais um episódio de Café com Lead. Para você que nos acompanha aqui, né, nessa jornada de, cara, trazer informações diferentes e legais para você. A gente toda semana, né, tá tentando trazer assuntos que sejam relevantes, cara, que fazem a diferença no seu dia a dia, para que vocês consigam absorver o máximo e usar isso no dia a dia de vocês, ou mandar para um colega, ou, cara, mostrar para alguém da família, né? O importante é ter esse bate-papo aqui, descontraído que a gente, né, idealizou desde sempre e levar informação bacana para vocês. E hoje, para fazer alguma coisinha diferente também com o que é proposto, que a gente já vem trazendo toda semana, a gente já vai falar um pouquinho do que a gente já falou aqui, acho que com o Rian, a gente falou um pouquinho com a Nicole também, cara, mas hoje eu acredito que vai ser um pouquinho mais diferente, assim, e mais legal, até porque eu e o Diogo, a gente teve a oportunidade de estar presencialmente lá na Rádio Globo, então a gente acabou pegando algumas coisinhas legais também que a gente imaginava, a gente estava até falando em off aqui, Sim. pô, a gente sabe o que é rádio, como é feito, a gente estudou um pouquinho, mas vivenciar aquilo, tá ali presente para ver, é muito diferente. Então vou tocar a bola pro nosso amigo Diogão aí apresentar nosso convidado de hoje. Bom, valeu, Marrom. Valeu. Bem-vindo mais uma vez, obrigado pela presença de todo, presença não, pela participação de todo mundo, pessoal que está interagindo com a gente. Nunca é demais falar, vou falar mais uma vez aí, porque é importante pra gente. Se você gosta um pouquinho da gente, só um pouquinho, curte nossas publicações aí, comenta, manda lá uma pergunta, um elogio, faz ali a sua sugestão. Nesse aviãozinho que vai aparecer aqui embaixo, né, no Instagram, aqui no LinkedIn, manda pra alguém, escolhe só uma pessoa. Se cada pessoa mandar para um, a gente já vai dobrar nosso alcance e vai ajudar muito todos nós. Como o Marrom falou, vamos receber aqui hoje um grande convidado aqui. E aqui, inclusive, até a gente vai agradecer ao Rian Lobo. Exato. Que indicou ele pra gente, teve o prazer de conhecer ele lá na Rádio Globo também, inclusive, que é o grande Fabiano Melo. O cara que tem uma história aí já de quase 30 anos já de rádio, acho que um pouco mais de 30 aí. Ele vai contar muita coisa pra gente. Isso aí. Denunciando aí. Denunciando. Quem acompanha um pouco mais de rádio já há algum tempo, hoje em dia, já deve ter ouvido ele com certeza. Porque esse cara aqui já passou pela Rádio FM o Dia, pela Beat 98, pela rádio, hoje está na Rádio Globo e na JB FM em paralelo, mas já atuou na Jovem Pan, já atuou na FM o Dia, acho que já falei, Já né? falou FM o Dia. Mania, Rádio Mania também, né? Sim. Rádio Mania. História. Olha aí, é um cara que vai contar pra gente tanto como é que ele começou na locução, né, no jornalismo, né, na parte de como radialista, e hoje em dia ele é um dos pioneiros, é um dos caras referência que é na locução publicitária. Então você que gosta de comunicação, que tem acompanhado cada vez mais, sinta-se aqui acompanhado pelo Fabiano. Fabiano, se apresenta rapidinho pra galera poder Ali? saber. Isso. Aqui? Onde vocês querem? Aqui? Tudo Aí. bem? Bom pra caramba tá aqui. Aliás, reforçar agradecimento a Rian Lobo, né, que nos apresentou, que veio trocar essa ideia comigo, aproximou mais a gente, enfim. E é uma oportunidade muito legal porque eu sempre estou na área do entrevistado, né, ali por perto, vendo aquela coisa toda. E aí, quando eu sento na cadeira para fazer o que vocês fazem agora nesse momento, é bem legal. E aí, agora eu estou do lado de cá. Sim, muito bacana mesmo. E muito fico bom. muito feliz de estar aqui para a gente trocar essa ideia, bater um papinho e falar sobre rádio, que é uma coisa que eu gosto muito. Não só sobre rádio, publicidade, enfim. É uma área que eu gosto muito e não me vejo longe. Um Boa. negócio muito legal. Pronto. Primeira pergunta, Fabiano. Você que já tem uma trajetória muito boa, vamos tentar fazer aqui uma linha do tempo, Sim. lá de trás para cá, para a gente poder ir acompanhando passo a passo a carreira do Fabiano. Claro. Como é que você começou, Fabiano? Você já tinha vontade de ser... Você já era muito comunicativo antigamente, tinha vontade de fazer jornalismo, comunicação? Culpa disso tudo foi da inesperado? minha prima. Eu tenho assim, um carinho muito, muito grande por ela. Ela não está mais aqui com a gente. Mas foi por causa dela. Numa festa de aniversário, para ser mais exato, agora já me veio a lembrança. Numa festa de aniversário que aconteceu da família, aquela coisa toda, enfim. Ela virou para mim e falou assim, cara, você não pensa em trabalhar com comunicação? Mas eu era muito novo, não sabia nem. Mas por quê? Fala demais você, cara. Alguma coisa parecida com isso. Sim. Aquilo me gerou um start, ficou na minha cabeça e tal. Eu já sabia que ela trabalhava com rádio. Ela era gerente comercial da rádio local da minha cidade, que é Três Rios, uma cidade que fica aqui próximo e tal. Três Rios. E já pensou nisso? Não. Mas aquilo me gerou um start. E aí eu
trocando uma ideia com ela, falei, poxa, posso conhecer a rádio? Rádio regional, frequência 92,9. Pode, claro. Aparece lá para você conhecer a rádio, para a gente bater um papo sobre isso. Acho que você vai gostar. E, na época, o marido dela, que era o diretor da rádio, também, né, chegou junto comigo em relação a isso. E um belo dia foi lá conhecer a rádio. Sr. Alberto Lavinas, Alberto Santos Lavinas, guarde esse nome. Ainda vai fazer parte desse papo ainda. Eu fui lá conhecer a rádio em si. Cara, quando eu entrei no estúdio da rádio, foi a primeira coisa que eu, assim, olhei e falei, é isso. É isso. É isso. Eu gosto de tecnologia, gosto de cores, touch, enfim, dinamismo com as coisas. Me amarrei. A primeira vez que eu entrei dentro do estúdio da rádio, falei, é isso que eu quero. A gente começou a trocar uma ideia porque, na época, menor de idade, estudando, aquela coisa toda, mas foi um baque que eu tive que me impactou tanto que eu não queria deixar aquilo de lado. E aí as coisas começaram a andar e quando foi no dia 4 de janeiro de 1992, a história começou. Eu comecei a fazer um estágio ali, eu ia durante a semana para não atrapalhar aulas e tal. E a coisa começou a andar. A coisa começou a andar. Por intermédio do Márcio Luiz, o cara que me deu a primeira oportunidade no rádio, eu tô aqui até hoje justamente por causa dele. Boa. Outras pessoas passaram depois, mas ele e a Vanderlei, que é minha prima, me deram esse start, esse empurrão, e dali nunca mais parei. Uma curiosidade, Diogo, não sei se você reparou, todas as pessoas que são de comunicação, né, que trabalham com comunicação hoje e que vieram aqui, sempre falam do empurrãozinho de alguém, né? E comigo também foi assim. Pois é, Comigo também foi assim. Uma professora minha de português, eu não sabia o que fazia até muito velho, assim, 17 anos. Você é velho? É, assim, todo mundo na sala de aula, né, já tinha mais ou menos, assim, uma direção, né? E eu, caraca, todo mundo já sabe o que vai fazer, o curso que vai prestar, e eu não sei. Verdade. Pelo menos, né, até os 17. Aí minha professora falou, Marlon, primeiro faz aquele teste vocacional, né, na internet. Mas, cara, você tem que fazer alguma coisa que envolva comunicação, artes, alguma coisa assim. Sim. Aí eu, cara, vou estudar um pouquinho mais. E aí o Rian foi a mesma história, foi a ex-sogra, você foi a prima. Sim. Né? Verdade. E aí eu falei, cara, todo mundo precisa... Acho que a gente não consegue ter essa visão, assim, acho que as pessoas de fora enxergam melhor, né? Pois é, eu vou te falar que eu fui ligado à comunicação desde pequeno, né? Por conta, primeiro que fala muito, né? Mas vou falar sério pra você, parente não conta, porque o parente tá tudo maravilhoso. Sim. Perdão da palavra, pode estar uma merda, mas vai falar que tá lindo. Vai que tá bom. E no caso dela, eu levei em consideração, porque como ela, na época, era uma pessoa do meio, falei, poxa, ela deve saber o que tá fazendo. Quando eu entrei ali, falei, cara... E na época, se bem me lembro, era bem diferente do que é hoje, né? Hoje a gente lida com um equipamento mais refinado, mais sofisticado. E na época, muitos operadores se formaram no rádio, e hoje bons operadores, por conta do que a gente tinha na época. E ainda mais pra gente que era de interior, né? Um equipamento mais digamos assim, mais clássico. Eu costumo dizer que é clássico, porque a gente tocava muito vinil, coisa que a gente não usa hoje, a não ser os DJs, aquela coisa toda e tal. A gente usava muito cartucheira. Dá um Googlezinho aí que você vai saber o que eu tô falando. Cartucheira era uma coisa que eu vou te falar, cara. Na minha época era uma revolução, né? Porque, poxa, eu sou da época do cassete. Sim. Você tocava comercial em cassete. Depois, as cartucheiras com um material mais resistente e tal. Foi bem legal. Mas, cara, tinham situações que, por exemplo, deu ruim no kill. Kill é a nossa pré-escuta, né? Tudo que vai pro ar, a gente escuta antes de colocar no ar. Então, você ouve isso através do kill. O kill já foi demitido lá do Sistema Globo de Rádio, inclusive. É uma história que depois eu conto. Sim. Cara, a gente colocava músicas no ponto de uma passagem para outra com o ouvido. Nossa. Sério, botava o vinil para tocar, o vinil tocava, quando começava a música aqui no ouvido, tu voltava um pouquinho e jogava a vinheta da rádio, vinheta point, e no dia ainda dava um empurrãozinho assim. Mais tarde... Quase um DJ. Entendeu? Mais tarde, com a evolução das picapes e tal,
Os MK2 foram lançados. Então, quando você apertava o start do MK2, já vinha na velocidade certa, você não precisava empurrar. Porque antes, os aparelhos mais antigos, você tinha que dar um empurrão. Empurrãozinho. E aí, cara, as coisas foram começando a desenrolar a partir daí. Muito maneiro. legal. Muito maneiro. Computador mais pra frente foi nossa, um computador. Era uns 486 DX, assim, com aquelas coisas enormes, aquelas telas ovais. Sim. Troço feio. Mas pra época era um negócio sensacional. E assim as coisas foram caminhando, filho. Muito legal. Gostei muito dessa época. Pudesse voltar. Nesse começo, Fabiano, depois que teve o seu primeiro estágio, né? Começou a ter mais contato. Como é que foi essa época de mudança, de conciliar trabalho e estudo? Rapaz, não foi legal, não. Você mudou de cidade nessa época ou não foi depois? Não, foi depois. Primeiro rolou um estresse muito grande, porque rádio, cara, principalmente para quem não é do meio, para quem não vive aquilo, até você entender como é que é o universo do rádio, principalmente, a gente está falando de 1992. Uhum. Eu comecei a ouvir rádio em 88, mas não sabia que ia fazer parte dele. Então, enfim. Cara, não foi muito legal, mas Papai do Céu sabe o que faz. Porque os pais, né, nesse momento, tipo, e aí? Você vai trabalhar em rádio? Era uma coisa meio nova, né? Então, você começa a pensar no tipo assim, como será... Como é que vai ser a sua vida daqui a 10 anos, 20 anos, tu trabalhando em rádio? Porque você envolve entretenimento na história, e como a gente não sabia na época como funcionava a questão de remuneração, todo mundo ficava preocupado. Mas você vai fazer rádio? Você não quer fazer outra coisa? Não, quero fazer rádio. Enfim, eu comecei a dividir o rádio com o lance de estudar. Mas, o que aconteceu? Na hora começa a dar ruim. Porque o rádio, conforme você vai crescendo, te gera mais oportunidades e você quer aproveitar todas as oportunidades. E na época, cara, eu comecei de madrugada. Toda a rádio do interior, assim, antes de você chegar a sentar no microfone com segurança para falar, você tem aquele períodozinho que você começa de madrugada, que é o recomendado, né? Poucas pessoas ouvindo. Poucas pessoas ouvindo, você compromete menos e você tem a capacidade de aprender mais. Muito. Porque você vai fazer merda. Uhum. Isso é fato. Não adianta que você não vai sentar ali sabendo fazer. E vai tirar onda. Entendeu? Não é assim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar de madrugada e tendo que estudar durante o dia. Aí, um belo dia, sentei com mamãe para trocar uma ideia, meu pai. Então, estava pensando aqui, rapaz, tu tá estudando, tá fazendo inglês e tá fazendo rádio. Mano, tuas notas aqui não estão muito boas, não. Não foi nessa calma, não. Mas, né? Tuas notas não estão muito bacanas, não, cara. E aí, como é que a gente vai fazer? Falei, ué, e aí, o que a gente vai fazer? Ó, minha mãe falou isso, vou te dar a oportunidade. Você pode escolher 2 coisas para fazer. Aí é com você. Eu falei, então você tira o inglês, eu continuo no rádio no colégio. Negativo, já vou escolher para você. Ó. Você vai estudar, o rádio vai ficar para depois. Irmão, Caramba, hein? foi legal não. Foi legal não, aquilo me gerou né, uma chateação muito grande. Tua mãe não jogou limpo contigo. Pô, mano. Ela pediu pra te escolher. Tô Jogou pensando não. bem, ele vai escolher porra Jogou nenhuma, não. Mas, Fora o rádio. vou te dar um papo, assim, muito, muito certo. Que bom que ela fez isso. Porque eu tive a oportunidade de me preparar mais. Sim. Porque, assim, algumas pessoas hoje em dia ainda encaram a profissão do radialista como uma parada tranquila, a grosso modo falando. Uhum. É só sentar ali e falar. Não é isso. Não é assim. Então, se eu tivesse continuado naquela época do jeito que eu queria, de repente hoje eu não estaria sentado aqui na frente de vocês. Porque tinha todo um aparato, né? Uhum. Tinha todo um aparato para você... Aquele caminho que você tinha que trilhar até você conseguir chegar num determinado patamar. E aí você começa a sonhar. Mesmo fora do rádio, eu fiquei um tempinho fora, mas coisa pequena, porque era aquilo que eu queria fazer. Então eu acho que eu joguei tanto pro universo, rezava todos os dias, falava, caramba. Até que aí, avançando um pouquinho na história, eu conheci uma pessoa que foi determinante na minha vida também, por nome André Luiz. Uhum. Ele trabalhou comigo depois na Rádio Globo, tempos depois. Mas esse cara, meu conterrâneo, ele era coordenador de uma rádio que se assemelha muito à JB, que era a Rádio 89 FM. Era uma rádio lá, direto da minha cidade, então não tinha um alcance
né, expressivo a ponto de ser conhecido aqui pro lado de cá e tal. E esse cara também me deu uma oportunidade. Porque tamanha era a minha vontade de entrar no rádio, que eu acho que as coisas começaram a entrar naturalmente no meu curso de vida, né? Então, esse cara me deu uma oportunidade depois. Aí as coisas começaram a andar. Sim. A partir daí é que eu mudei de cidade. Por que essa contextualização? Porque ele foi a pessoa responsável por pegar minha mão também e me levar para outro lugar. Nesse meio tempo, eu fui morar em Petrópolis. E aí, sim, eu conheci outra pessoa lá também. Tem pessoas assim que eu não gosto nem de errar o nome das pessoas e errar o caminho da história. Alexandre Passoli Cordeiro foi o cara que me deu uma oportunidade lá em Petrópolis, na rádio que hoje, se não me falha a memória, é a Mude. Mude. É a Mude, mas ela já foi na frequência 91,1, a rádio musical. Lá, posteriormente, eu conheci Robson França, que trabalhou comigo na JB. Aliás, eu trabalhei com ele, porque ele é mais velho de casa. Enfim, o Passoli foi o cara que acreditou em mim. Eu ainda me lembro que foi... foi uma parada muito legal por causa do seguinte. Temos uma vaga, ele fazia muito assim com o dedo. Temos uma vaga aqui para você, gostei de você, você tem um sangue novo, você tem disposição para trabalhar, você é um cara jovial. Eu falei, é mesmo? E o que você quer que eu faça? Tem um horáriozinho para você aqui de madrugada. Boa. De 2 às 6 da manhã. Você topa? Ô, rapaz, a minha vontade era tanta que eu acabei topando. E aí eu saí da minha cidade, invadi a casa da minha tia. Morava lá em Petrópolis? Sim, invadi a casa dela enfim, tô vindo pra cá. Aí me deram uma moral absurda, fiquei lá na casa dela um tempo. Depois eu fui para uma casa de uma outra tia, por parte do meu pai, e até consegui morar sozinho. Nessa eu fui morar numa república, enfim. Foi uma parada loucura. O quê? Mas, assim, as mudanças de cidade têm a ver com oportunidades também? Em que sentido? Quando a gente muda de cidade, cara, em vários âmbitos profissionais, é em busca de mais oportunidades. Por exemplo, sei lá, as rádios do Rio têm mais oportunidades para um alcance maior, talvez. Cara, ou não, era só... Não era muito por aí, não. O lance do mudar de cidade era questão profissional. Sim. Porque todo mundo tem um objetivo, né? E quando a gente começa no rádio, tanto no rádio quanto na TV, você tem inspiração, você tem pessoas, você tem rádios em si, né? Quem nunca sonhou em trabalhar na Rádio Cidade? Tô dizendo em relação a radialistas, né? Sim. Quem nunca sonhou trabalhar na Rádio Cidade? Quem nunca sonhou em trabalhar no Jovem Pan, né? Na RPC, que na época, hoje é FMG, mas na época a RPC era uma rádio muito conceituada no mercado, e eu trabalhava em Petrópolis ouvindo as rádios aqui e já me imaginava trabalhando aqui, porque era o meu objetivo final, conseguir entrar no mercado do Rio de Janeiro. E isso, cara, demorou um pouco, porque o mercado aqui, cara, eu vou falar uma coisa para você. Se já era complicado hoje, na época era mais complicado ainda. Difícil. Porque você olhava para uma rádio, vamos lá, você olhava a Rádio Cidade. Poxa, você tinha lá Adriana Rimmer, você tinha Mônica Venerabile, você tinha o Rhodes, você tinha muita gente, assim, eu vou até mais para trás. Antes da rádio mudar o segmento, né, de pop para rock, pô, tu tinha Memê, né? Você tinha o Festa da Cidade, você tinha Cristóvão, Kaká. Cristóvão, que também é uma pessoa que depois eu vou contar o que ele fez. Mas Cristóvão foi um dos melhores locutores que eu já pude acompanhar na minha vida. Cristóvão, além de ser meu padrinho no rádio, ele é um cara foda. Assim, criatividade, ele no ar, ele e Kaká faziam uma parceria sinistra, até porque são sócios hoje, se não me falha a memória. Luiz Carlos Júnior, que está no Sport TV. Pô, cara. Só gente gigante. Só tinha gigante. Aí você olhava para outra rádio, você tinha RPC, tu tinha lá o Paulo Beto, Ricardo Gama, um dos principais locutores do Rio de Janeiro durante muitos anos. Entrou pro Guinness Book de recorde. Ricardo Gama. Vai atrás desse cara, hein? Tô falando sério. O Gama também teve uma passagem junto comigo que eu não esqueço nunca. Dormi na casa dele, para você ter uma ideia. Maneiro. Cara que me deu uma moral absurda. Então você tinha lá o Paulo Beto, você tinha o Gama, porra, você tinha Gasparetti, tu tinha uma galera... Cara, o Jairo Roberto, na época, na RPC, enfim...
Cada rádio que você olhava, você tinha monstros sagrados. Monstros sagrados. Carlos Alberto. Porra, Carlos Alberto, eu escutava o Carlos Alberto, dava vontade de bater a cabeça na parede. De tão bom que era. Era uma parada muito louca. Assim, tempos depois eu conheci essa galera toda. Mas antes de conhecer, ouvindo, eu já falava assim, cara, será que um dia eu vou? Não vai ter jeito, não. Eu vou ter que Vou ir. ter que ir. Eu vou ter que ir. E assim foi. Eu botei a mochilinha nas costas, cara. E a mudança da cidade é importante por causa do seguinte: além da parada profissional, de você conseguir um mercado maior, uma visibilidade maior, a experiência que isso te traz como pessoa. Por quê? Eu tive a oportunidade de morar sozinho, muito novo, né? Então isso me gerou uma experiência de vida muito bacana, porque eu tive a oportunidade de lidar com muita gente de diferentes idades no mesmo lugar. Porra, morar numa república é muito maneiro, até a página 2. Sim. Tu tem lá teus conflitos, aquela coisa toda, mas no todo aquilo te traz uma bagagem de como lidar com pessoas, principalmente quando tem aquela parte de ser de uma idade diferente. Então, Sim. tinha uma galera mais velha, tinha uma galera mais nova e tal. Acho que eu era o mais novo de todo mundo ali. A gente tá falando de 20 anos, né? Então, era um negócio muito louco. E isso me gerou, assim, experiência para lidar com pessoas do lado de cá. A mudança para Petrópolis foi incrível. Eu morei mais da metade da minha vida lá. Moraria de novo, né? É uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. E a partir dali, eu vim para cá, para o Rio de Janeiro. E essa mudança aqui para o Rio de Janeiro também foi um lance muito, muito atípico para mim, né? Pô, sou do interior, né? A primeira rádio que eu entrei aqui foi a Cidade. Na época, lá no prédio do JB, que hoje já não é mais, me parece que é o Into. E foi a primeira rádio que eu entrei, assim, que eu vi uma rádio de verdade. Aí com equipamentos maneiros, o melhor som do Rio de Janeiro. Em relação à rádio, tanto microfone, som do ar, era a Rádio Cidade. Era um carinho muito grande. Até porque a gente tinha pessoas lá que... fora da curva. Os caras conseguiam tirar... Era um prédio muito bem estruturado. Eu ficava muito, assim, aquém, né? Por quê? Tu tinha locadora. Hoje em dia não existe isso, porque a gente tem os streamings. Mas na época tinha locadora dentro do prédio, tinha ambulatório dentro do prédio, banco dentro do prédio. Nunca tinha visto isso. Tinha área para você... Tinha restaurante para você almoçar dentro do prédio. Era um prédio sensacional. Fora o estúdio. E aí, sim, foi o primeiro contato que eu tive com o grupo JB, de ver, pelo menos, a rádio, né? A JB ficava do lado da cidade. O famoso Estúdio A da Rádio Cidade, onde você teve... né, onde tivemos aí grandes grupos, cantores e afins. Legião Urbana fez um especial que a gente, volta e meia, reprisa, que virou história. Foi feito no Estúdio A da Rádio Cidade. Fora os artistas internacionais, na época da mudança de segmento da rádio. Enfim, aquilo ali foi uma frustração grande, porque tempos depois eu entrei para a Rádio Cidade, mas quando eu estava naquele processo de deslocamento para a cidade, o prédio foi entregue. Aí eu já fui trabalhar na Sede Nova, que é mais à frente. Já era essa transição para virar o Into, então, na época? Cara, não, o Into veio depois. Depois ele ficou um tempinho lá. Eu gostava muito da rádio porque eu conheci nos dois momentos, né? Na rádio pop e na rádio rock. E rock. E tinha um bandeirão, né? Rock era a frequência 102... 102,9, a rádio rock. Nossa. Caraca, na época do meu tio de roqueiro era uma loucura. Uhum. Cara, som altíssimo, aí depois virou pagodeiro, aí vai explicar. Passei por essa transição também. Hoje você é muito pagode, né? Mas já fui mais, tá? Já foi. Já fui mais. Eu nunca pensei, assim, que eu ia migrar pro segmento popular, até porque as referências que eu tinha na época, né? Eu ouvia muito Transamérica, Jovem Pan, Cidade, a própria JB. Eu tenho, você me trouxe agora lembranças engraçadas. Fernando Mansur é minha referência, né? Um cara que é conhecido no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, praticamente, porque é um cara que entrou para a história com a Rádio Cidade em 1977. E por intermédio de um cara chamado Carlos Townsend, a Rádio Cidade é esse fenômeno que é até hoje. E o Mansur, ele, nessa época em si, eu não cheguei a ouvir o Mansur na cidade. Eu ouvi o Mansur na JB. E como eu trabalhava de madrugada, eu não tinha disposição nenhuma para sair do ar e ir para casa. Eu me lembro que eu ficava ouvindo rádio na recepção da rádio onde eu trabalhava em Petrópolis até
o dia clarear e eu poder voltar para casa tranquilamente. E eu ouvia Fernando Mansur na JB. E eu achava aquilo muito bacana porque Mansur era um cara que era o único locutor que sorria. JB FM, bom dia, rindo. E não era uma coisa normal para a época, porque Sim. a rádio tinha um segmento diferente. E eu achava bacana aquilo ali, porque já era o dom da comunicação dele numa rádio que tinha um segmento completamente diferente do que é hoje. Hoje você tem uma JB mais comunicativa, Sim. você tem mais a participação das pessoas ali e tal. Mas o Mansur, cara, foi o primeiro locutor que eu ouvi sorrindo, fora a voz dele. que eu Sorriso na sabia. voz. Eu escutava, caramba, eu conheço essa voz de algum lugar. E aí depois eu fui procurar saber quem era Fernando Mansur, e aí você tem aí tudo que você possa imaginar, é só botar no Google que você vai saber quem é. Professor, filósofo, enfim. Ele é a nossa voz padrão hoje, da JB. Então, Sim. agora que eu tô de férias, eu acho que ele vem para cá, pro Rio, eu não vou ter oportunidade de encontrar com ele. Daqui a Puts. pouco a gente vai fazer um cover artístico, que, se não me falha a memória, é com Adriana Calcanhoto, e ele possivelmente, de repente, vai estar aqui. Eu espero que não. Espero que seja no mês que vem, que aí eu já voltei e a gente consegue se Boa. encontrar. Mas, para finalizar essa questão da transição, a questão da transição da cidade é importante justamente por causa disso. Eu acho que a gente ganha muito com novas experiências. Demais. E mudar de cidade, você muda seu hábito, você muda tudo, né? Você muda o lidar com pessoas. Isso te traz uma bagagem para você trocar uma ideia mais de igual para igual com as Sim. outras pessoas, porque você já teve aquela... Se você sai do interior, conforme aconteceu comigo, e já cai direto numa cidade como o Rio de Janeiro, pô, velho, acho complicado. E entra até naquela pergunta que eu te fiz. Você acaba conhecendo mais pessoas, você Sim, tem a bagagem o maior, networking cria uma aumenta. casca, cria uma Sim, com experiências. certeza, sim. Eu conheci pessoas que foram decisivas na minha vida, cara. Assim, Papai do Céu colocou pessoas na minha frente que eu fiquei, assim, impressionado. Né? Saindo do Passoli, conforme eu falei, vindo aqui para o Rio de Janeiro, poxa, eu conheci o Cristóvão, que foi... E a minha ida para trabalhar em Niterói com ele foi na transição de Jovem Pan para Jovem Rio, que eu peguei essas duas fases. Cara, foi muito engraçado por causa do seguinte. Eu fiz 4 testes. Andrezinho, você se lembra disso? Andrezinho LR, é nosso operador lá na JB. Você se lembra disso? Eu fiz 4... Bonitinho. Ele é do Daio Brasil. Bonitinho. Entendeu? Sim. Essas pessoas gravaram os meus testes. Nossa. Muito obrigado, meus amigos. Vocês me ajudaram bastante. Só Porque, passou no quarto. meu irmão, eu acho que quase botei uma arma na cabeça do Cristóvão, porque tinha uma vaga na rádio, que, se não me falha a memória, era da Lorena. Lorena Fernandes. Grande radialista também, uma locutora sensacional, que trabalhou muito tempo na PAN, trabalhou um tempo na Mix, muito tempo, nossa. E hoje me parece que ela está no interior, se não me falha a memória. E, cara, nesse dia que eu soube dessa vaga, eu já tinha feito 4 testes na porra da rádio. Eu já não aguento mais, ter que ir a Niterói. Cara, e aí, um detalhe muito importante. Como é que eu consegui o telefone dessas pessoas? Eu sempre fiquei na cabeça o seguinte, toda a rádio tinha um grande jornal por trás, né? Sim. A Rádio Cidade JB tinha o Jornal do Brasil, né? A FM Dia, que na época era RPC, tinha o Jornal O Dia, Uhum. né? E não era diferente com a Jovem Pan / Jovem Rio. Qual era o jornal? O Fluminense. Qual era a parada? Como é que eu vou descobrir quem são os caras que mandam? Não sabia de porra nenhuma. Eu fui Sim. atrás dos caras, sim. Eu lembrei desse detalhe. Eu consegui... tá. Como é que... Você só tem o telefone do ouvinte. Pelo telefone do ouvinte, ninguém vai te passar pro diretor da rádio. Esquece. Esquece. Cara, eu consegui o telefone do jornal. Consegui o telefone do Jornal Fluminense. Me passaram para a redação do jornal. E eu disse que eu era uma pessoa a fim de fazer um investimento na rádio, que eu ia fazer festa. E queria anunciar na rádio. Com quem que eu tinha que falar? Me disseram que eu tenho que falar com o Cristóvão Neumann. Aí, o que aconteceu? Transferiram a ligação para a mesa dele. Mas já era. É isso. Nessa época, ele não me atendeu. Quem me atendeu foi uma menina chamada Bianca Torres, que foi uma pessoa muito bacana que trabalhou com a gente na época. E consegui falar com ele tempos depois, porque ele trabalhava mais para a parte da tarde, noite e tal. E falei com ele. Falei, cara, fui meio incisivo, confesso. Mas depois eu descobri que ele gosta de pessoas assim. Falei, meu camarada, é o seguinte, eu não sou ninguém na fila do pão, entendeu? Você tem
porrada de locutor aí na porta, mas eu tenho disponibilidade para trabalhar, gostaria de trabalhar e queria que você me desse uma oportunidade. Contei uma história triste para ele. E ele ficou em silêncio. Aquilo já estava me incomodando. O que você tem para me dizer? Depois que eu falei gastei todo o meu latim, toda a minha oratória com ele. O que você tem para me dizer? Eu já estava esperando o não, pô, foi mal, não. Mas ele virou para mim e falou assim, cara, passa aqui amanhã. Putz. Aí eu fiquei mudo, porque eu estava esperando já uma negativa, não estava esperando alguma coisa positiva. Desculpa, não entendi. Como é que é? Não, passa aqui amanhã. Pode ser? Claro. Mano, era o dia do meu aniversário, no dia seguinte. Isso me marcou. Eu me despenquei, eu não me lembro onde eu estava, cara. Não sei se eu estava em Petrópolis ou eu estava na minha cidade lá em Três Dias. Eu sei que eu me despenquei e fui até Niterói para falar com ele. Cheguei lá, fiquei 4 horas esperando por ele. Normal. Uhum. E aí ele me atendeu. Cara, então, vou falar a mesma coisa para você. Também não tenho um salário bom para te dar não, mas é o que a gente tem. Você vai ter uma vaga aqui, você vai trabalhar com a gente, vai ter as tuas paradinhas aqui. Conversa ali com a Bianca e tá tudo certo. Aí eu... Já tava dentro. Presentão. Entendeu? E aí começou a minha história ali, cara. A minha história ali foi exatamente assim. Cristóvão se tornou uma pessoa primordial na minha vida. Hoje é meu amigo, independente de ter sido meu diretor. A gente trabalhou junto depois. Tô chegando na escala do tempo. Uhum. E, cara, foi uma experiência incrível. 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 Ali eu conheci pessoas incríveis. Conheci Lorena, conheci Orelhinha, que hoje está lá na FM o Dia. Tive a oportunidade... Mário Bittencourt, que é um cara conceituadíssimo hoje. Ele que está montando o Detão, pô. Então, não preciso falar mais nada. Montando o quê? O Detão, em São Paulo. Ah, evento sim. que acontece agora em setembro. Legal. Ele que montou o Rock in Rio. Então... Bom das pernas, né? Então... Cara, eu tive, assim, uma oportunidade fantástica de conhecer essas pessoas, assim. Sadam, DJ, Sadam. Que é outro que pode vir aqui, que tem muitas histórias para contar. Aquilo ali é a enciclopédia do rádio, tá? Legal. Maurício, faixa preta de altíssimo nível. Faixa preta, né? Lembrei desse detalhe. Vou chegar lá também. Você tem uma história aí com Com o Rogério, tenho. Rogério e Minotauro Nogueira. Boa. Cara, dali, dessa área de Niterói, aí vem uma parte interessante. Foi nessa que eu fui trabalhar na Rádio Mania pela primeira vez. Que era em Niterói também, né? Não, já era aqui, no dial que hoje é Paradiso, 95,7. A rádio era ali na Presidente Vargas, no 509, se eu não estou enganado. Em que momento ela foi para Niterói? Ela teve em Niterói? Não, ela está em Niterói hoje, Está. porque ela é do Wellington Salgado de Oliveira, que é dona da Faculdade Universo. Uhum. E a sede da rádio hoje fica dentro da faculdade. Então, ela está em Niterói por causa disso. E eu já fui radialista lá também. Agora, 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás. Eu vim para a Mania, para trabalhar com o senhor Djalma Mello. E não foi uma experiência muito legal, não. Mas hoje, com a idade que eu tenho, com esses cabelos brancos aqui que vocês estão vendo, eu acho que me faltou um pouco de maturidade também. É aquele lance que eu falei para você de jogar em uma pessoa ainda inexperiente, posso dizer assim, numa parada muito grande, num projeto muito grande. A Mania era um projeto muito grande. Já tinha sido com o João, que mais tarde foi meu chefe, e ali com o Djalma também foi a mesma coisa. Então eu estava sem estrutura ainda para chegar numa rádio como aquela. Acabou não dando certo o projeto e tal. Mais uma vez o Cristóvão me ajudou. Eu quase fui trabalhar em São Paulo nessa época. Eu fiz um teste para entrar na Metropolitana, que era uma rádio que eu me amarrava também, mas ainda não tinha bagagem para sentar numa rádio em São Paulo. Imagina, se no Rio de Janeiro já estava complicado, imagina sentar em São Paulo. Nessa época da Rádio Mania foi aquela virada que eles deram para as gravações ao vivo com os grupos de pagode? Foi nessa época? Então, na verdade, o que acontece? Essa parte que eu confesso a você que a gente tem que dar os louros a quem merece. Quem começou com essa história toda foi um cara chamado João Carlos Filho. João Grandão para os mais íntimos. O João lá na FM o Dia, na época, lá na primeira FM o Dia, depois
a ida para a segunda parte, que foi o grande boom, né? Que era 90,3 e foi para o 100,5, é que as coisas começaram a aparecer. Ele com a sensibilidade musical dele, né? Junto com o Eduardo Andrews, diga-se de passagem, tio Edu, que Deus o tenha. Os caras começaram a movimentar, mas João sempre foi aquele cara inquieto que ia no pagode no Viaduto de Madureira, que ia no pagode ali na Tamarineira. Eu aprendi tudo que eu sei de rádio popular com ele, com Edu. Ele começou esse movimento, né? Diga-se de passagem, aquele evento que aconteceu aqui na praia de Botafogo, todo mundo se lembra muito bem disso. Foi um evento que parou o Rio de Janeiro, eu também fiquei preso. Nessa época eu trabalhava na cidade, a Rádio Rock, mas eu estava no Botafogo Praia Shopping. Mano, eu comecei a olhar aquela parada de cima, não dei nada. Falei, porra, tranquilo. Os caras vão fazer um evento aí, tá de boa. Mas, cara, você tinha na época o Soweto, você tinha na época Terra Samba, você tinha na época uma galera que tava ali naquela transição de virar o boom mesmo, Sim. entendeu? Na festa de aniversário da rádio, cara. A praia lotou de uma tal forma que eu não consegui chegar na hora para trabalhar. Botafogo parou e aquele evento entrou para a história porque, inclusive, foi registrado um quadro. Tem um quadro lá em algum lugar da nova sede, mas na época aqui na Rua do Riachuelo, tinha um quadro desse dia lá na parede da rádio que aquilo ali entrou para a história como, acho que recorde de público, assim, num evento daquele tamanho. Enfim, o João é que levou essa parada para frente, de fazer o ao vivo com os artistas, de colocar as versões exclusivas. Pô, os caras tinham um auditório, cara, de cinema no prédio do Jornal O Dia. E aí, por que não fazer um negócio dessa dimensão? Tudo que aconteceu depois, foi depois do João, mano. Ele mesmo Foi depois pioneiro, fez, né? Exatamente, ele mesmo depois fez isso com a Rádio Mania e tal, mas posso estar enganado, me perdoem se eu estiver enganado, mas testemunho ocular da história, devo dar os louros ao senhor João Carlos Filho, que fez essa transição, porque na verdade, na minha humilde opinião, concordo com o João em gênero, número e grau. O que aproxima você da música, o que aproxima você do artista, o que aproxima você daquele ambiente que você está vivendo naquele momento, é a experiência que você tem. Então, qual é a parada? Você estava dentro de um auditório com gente pra caramba, fiz parte de alguns, né? Mas, cara, a primeira vez que eu vi um ao vivo desse no auditório foi com Só Pra Contrariar, que era pra ter sido um negocinho tranquilo, assim, de uma horinha, duas. Mano, o troço foi até 4 da manhã, filho. Porra. É sério. E o que isso gera depois que aquilo começa, que as versões ao vivo começam a aparecer no ar? Te gera a experiência do dia que você estava lá. Te gera a memória daquele dia que você estava lá. Aí tu se apaixona. E pra quem não pôde ir, ou não sabia quando seria gravado, ou simplesmente só queria, ou só é fã também do artista, eu acho que essas gravações ao vivo que depois ficam gravadas, principalmente Sim. no YouTube, é muito legal também. Acho que é melhor também pra galera que, cara, tá acostumada a ouvir aquela música ali do mesmo jeito Sim, todo dia. sim. A pegada ao vivo é bem É outra diferente, parada. É outra É outra parada. parada. Você se encaixa nela. Você faz parte dela. Eu fico pensando na quantidade de material que teríamos se hoje, né, com câmeras, com coisas lindas que nós temos hoje. Imagina se a gente começa a fazer essa parada lá naquela época. É porque a gente não tinha essa disponibilidade, nem tinha recursos tecnológicos para isso. Mas, cara, o material seria vasto. E, tipo assim, para você guardar com muito A carinho. gente pode pensar em pessoas que já até se foram, né? Um Claudinho Bochecha. Cara, eu tenho uma história muito Imagina. legal com o Claudinho Bochecha por causa do seguinte. Eu tive com eles numa semana. Foi quando eu estava saindo, quando eu estava entrando na 98. Eu passei pelo Sistema Globo em 2001. Fui fazer um temporário lá. E aí eu tive que fazer uma entrevista com os dois. Pouco tempo depois, quando eu entrei definitivamente, na minha estreia, na 98, foi o dia da morte 2005? do Claudinho. Caramba, hein? Cara, aquilo me pegou assim na costela, porque foi o dia da minha estreia, de fato, no Sistema Globo de Rádio, na Rádio 98, que na época ainda é, até hoje, um canhão. Né? O Sistema Globo de Rádio é um canhão, não é porque eu trabalho lá, mas, diga-se de passagem, eu tenho certeza que qualquer pessoa hoje tem vontade de pisar naquilo lá.
Aquele prédio é... Mas, principalmente aqui da Rua do Russell, né? Que Sim. eu sou suspeito em dizer que a minha vida foi muito feliz lá. Mas no dia da morte dele, foi a minha estreia na 98. Isso, pra mim, nunca mais eu vou esquecer. Mas vamos lá. As versões. Cara, maior sacada que eu já vi do rádio brasileiro. Você vê que você escuta em outras rádios, Marcelo Braga, que é um cara muito importante para o rádio brasileiro, disse que o maior desafio do rádio, ninguém me contou, eu vi isso numa palestra, o maior desafio do rádio é você entender qual é o momento que o teu ouvinte está passando. Qual é o momento que você está passando. A partir do momento que você consegue entender qual é o momento que ele está passando, você consegue fazer o rádio para ele. Então, essa sacada de você trazer o ao vivo para perto do ouvinte, o ouvinte para perto do ao vivo, sensacional. 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 Eu não consigo nem dizer para você qual é o melhor que eu já ouvi até hoje. Mas todas essas manobras que o João fez e posteriormente outros diretores de rádio fizeram. A gente tem que ir numa exclusiva da Rádio Globo lá, quando eles estiverem no... A hora que vocês quiserem. Como é que Sessão é? acústica. A sessão acústica tá sendo no... Aqui na Lapa. Na Lapa. Do Estúdio Funk. Um estúdio muito bacana também. Que, na verdade, eu vou falar que também é um projeto pioneiro e inovador. Por quê? Rolou uma mudança de cenário, rolou uma mudança de conceito do projeto. Acho isso muito bacana. E não só por isso, mas eu acho que a contribuição que a gente dá, fonograficamente falando, para as pessoas é muito importante. Porque música todo mundo faz, né? Uhum. A forma que você entrega a música é que é o diferencial. Você também é do meio, você entende perfeitamente o que eu estou falando, você também gosta, né? Assim, se não está ali atuando ativamente, mas você gosta do que é bom. E a gente gosta. Visualmente, então, eu dei uma olhada no cenário de vocês antes de vir para cá, fiquei, surpreso pra caramba. Achei muito bacana. Porque a gente gosta do que é legal. E principalmente visualmente falando hoje em dia. Antes era só o som, você só escutava o som, masterizado e tal. Pá. Hoje você tem som e audiovisual. É isso. Ninguém vai falar que vai gravar um DVD hoje em dia. Todo mundo vai falar do audiovisual. Audiovisual. Que é o que importa. Verdade. Me perdi aqui, mas já me achei. Voltando, só pra gente contextualizar essa parada toda, saindo da Mania, eu fui quase, né, para São Paulo, voltei para cá, fiz um temporário na Globo, na 98, e nessa eu entrei pra Rádio Cidade. E já era Rádio Rock, já não era mais nada daquilo que eu conheci, já chegando aqui no prédio novo, aqui na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rio Branco. E ali, cara, foi justamente na mudança do prédio do JB para esse prédio na sede nova. Cara, eu cheguei lá e tava tudo ainda enfileirado. Mas do lado de fora a rádio era um tiro. Falei, pô, é aqui. E, assim, ali eu aprimorei tudo isso que eu estou fazendo hoje. Porque ali eu comecei a me entender como radialista. Eu ainda não estava preparado ali, bonitinho, do jeito que eu queria, mas eu fui com medo mesmo, porque era uma rádio que eu sempre quis colocar a minha voz, eu sempre quis estar, e no segmento que ela estava, para mim era perfeito, porque era tudo que eu gostava. Tudo que eu gostava de ouvir tinha ali. Sem contar a plástica da rádio. Jonas Vilandês, que era o diretor na época, e hoje meu chefe atual na Globo, sempre foi um cara muito cuidadoso com questão de plástica, com questão de vinheta, trilha, tudo certinho, tudo muito minucioso. Ele é um cara muito caprichoso com essa parte de plástica. E ali eu falei, cara, tô em casa. Fiquei ali uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, 2. E aí nessa veio a minha transição pro segmento popular. Foi nessa que eu entrei para a Rádio Globo, na época, 98, de vez. Ajudei a inaugurar a Beat 98, depois nessa mudança de target, de segmento e tal. Que foram 5 anos da minha vida assim que eu me dediquei única e exclusivamente àquele projeto, que foi sensacional. Cristóvão depois veio ser meu chefe na 98. Daí que veio Festa no AP, lembra? Foi nessa época aí Latino, que passou né? lá, exatamente. Renata Ingrata, enfim. Sim. Discografia muito vasta dele na rádio na época, não só ali, como no Brasil inteiro. E depois, eu saindo dali, fui para FM o Dia. Aí é que as coisas começaram a ficar bonitinhas. Aí chegou na FM Dia. Cara, não digo pela rádio só em si, não.
eu tenho muito carinho pela rádio, pelas pessoas que lá trabalham. Eu sou amigo de todo mundo lá, enfim. Desde do diretor até a dona. Enfim, passei muito tempo. Mas o que eu quero dizer em relação a isso? Que junto com a 98, que eu conheci um segmento diferente, né, na época que eu comecei na rádio, você tinha lá o Zezé de Camargo e Luciano, você tinha lá o Chitãozinho na época, e o Chororó. Enfim, você tinha uma galera que era mais voltada para a TV, né? Os sucessos da TV tocavam na rádio nessa época. Sim. Né? Então, tudo que você conseguia linkar com música, você tinha na época da 98. Por isso, o slogan dela, né? Você toca e é só sucesso. Você liga e é só sucesso. E depois, com a vinda do Cristóvão, rolou uma transição em relação à programação da rádio. Ela ficou mais pop. Veio para um movimento bem diferente. Com a vinda do João também, rolou um outro movimento, um outro segmento. Com a Beat 98 também. Me arrisco a dizer que foi a primeira rádio que fez esse movimento de misturar coisas, né? Porque eu me lembro de tocar pagode com hip hop e na época todo mundo achava aquilo, caramba, pagode com hip hop. Nada a ver. Pois é. Mas, cara, foi o que o Marcelo Braga disse cá atrás. Aqui atrás, hein? Você precisa descobrir como anda o movimento do seu ouvinte. Como é que tá o momento dele? Qual é o momento dele Sim. daquele jeito? Aí, enfim, pesquisas e mais pesquisas resolveram montar uma rádio baseada nesse segmento. Que foi um sucesso na época também, a rádio performou muito bem, fiquei muito feliz com isso, mas a minha ida para a FM Dia, eu tive a oportunidade de conhecer um outro movimento, que era a galera do pagode, a galera do samba. Aí eu tive a oportunidade de conversar com esses caras, sentar, trocar Hoje ideia. já é normal essa mistura também, né, Fabiano? Surgiu muito, há Sim. muito tempo pagou funk, Sim, sim. aí o sertanejo Sim. com funk pagode, É. hoje trap, Isso, funk, Verdade. pagode também, cara, Verdade. tá tudo junto. verdade, verdade. E foi, assim, uma parada que foi natural, porque você já tinha o segmento disso na noite. Uhum. Você tinha isso no Olimpo, você tinha isso na Via Show, você tinha As isso no músicas de Barra Livre. começo, de festa, Exatamente, de no meio, fim, enfim, sempre essa teve. parada. Então, tinha noite que misturava tudo, enfim. Quem nunca voltou do Olimpo com o pé molhado, que, por favor, me desculpa, não viveu. não viveu. Entendeu? Quem nunca foi no camarote na Via Show, assistiu o Belo Quinta-feira, não tem viveu. história para contar. É verdade. Não viveu. E eu tive a oportunidade, cara, de ver grandes álbuns sendo lançados nessa época, né? Com o próprio Belo em carreira solo. Primavera foi um meteoro, assim. Luan Santana foi um meteoro que juntou já com essa mistura, né? De sertanejo com pagode e tal. E lá, cara, assim... Na verdade, em todas as rádios que eu passei, eu tive a oportunidade de enriquecer o meu conhecimento em relação à música, que foi uma parada única na minha vida, é uma parada única na minha vida. Eu costumo resumir a minha vida numa música do Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. É perfeito. É perfeito. Casa certinho contigo. Certinho. Então, cara, assim, o rádio faz parte da minha história, a música faz parte da minha história, não interessa onde eu esteja. Legal. E aí eu fui migrando depois, cara, que eu cheguei agora no Sistema Globo de Rádio há 4 anos atrás. Eu passei pela Mania em Niterói, o João me convidou para trabalhar Fabiano, lá. Depois de cortar rapidinho, Claro. antes de você começar a falar da Globo, tem um ponto que você comentou, que acho que eu e o Marrom a gente tem Aham, trazido os convidados, aham, e é um ponto que a gente fala aqui muito sobre carreira, só que, né, Uhum. por trás aham. acontecem muitas coisas ao longo do caminho, Uhum. Fabiano, que é bom a gente sempre estar de olho Claro. e valorizar. Sim. A gente comentou, não sei se foi com o José Paulo, um convidado nosso, com a Nicole Tim, Hum. alguns convidados nossos, assim como você, Sim. sempre citam e reconhecem as pessoas que foram importantes ao longo da Com vida dos certeza. profissionais para poder te ajudar, Aham. né? Tanto no dia a dia de um trabalho, né? Numa indicação, né? Poder fazer a ponte com alguém, é importante Uhum. isso. Por que a gente diz isso, o Fabiano? Uma das pautas que eu e o Marrone sempre falou na hora de desenhar o podcast é as pessoas também olharem para fora, para o seu lado, às vezes, não só para o seu líder. Sim. Acaba sendo muito instintivo que você só valoriza o líder, Sim. só que os seus pares ali te ajudam muito. Sim. né? Com certeza. Etapa, né? Se reconhecer uma crítica que você recebeu, Aham. né, uma mão ajuda. A gente vê que você consegue citar o nome da galera, se preocupa em reconhecer. Sim. Isso é importante, né, Fabiano? Eu fico muito feliz, cara, dessas pessoas que passaram pela minha vida. Começando pela minha mãe, né? Porque minha mãe foi minha primeira ouvinte, né?
Então, É. eu começo a partir dela, porque era a única pessoa, eu me arrisco a dizer, era a única pessoa que eu ficava acordada de madrugada para me ouvir, o restante estava todo dormindo. Minha mãe e meu avôzinho, que hoje também não está aqui, são, assim, os meus ouvintes de carteirinha, meus primeiros que me descobriram para essa parada, e enfim. E o restante das pessoas que passaram depois pela minha vida, todas elas tiveram, assim, uma participação muito importante. Fora a galera que eu fui, né, conhecendo, não só diretores, né, a galera que eu tive a oportunidade de trabalhar por trás do produtor. O Rian hoje, não estou babando seu ovo não, tá, filho? Babando seu ovo não. Mas hoje foi uma grande surpresa para mim, porque o Rian, quando ele chegou lá na rádio, estou citando ele, mas posso falar de todas as rádios que eu passei. Mas todas as rádios que eu passei, tem sempre um cara que você se identifica, e o Rian foi um cara, poxa, me identifiquei com ele, apesar de ser muito mais novo do que eu, por conta da ideologia. Então, às vezes, eu vejo nele a mesma vontade que eu tinha lá atrás. No início. Entendeu? E não só ele, como outras Sim, grandes personalidades que eu conheci ao longo desse tempo todo. é importante isso. Eu fico até assim de falar nomes, porque, Tem algum elogio, alguma crítica que você recebeu de alguma dessas pessoas aí que te marcou? Ou Claro. que você poderia citar pra claro, gente? com certeza, não só de vitórias vive o homem. Cara, o maior mico da minha vida, falo isso em todas as entrevistas que eu já fiz e já tive a oportunidade de conceder. Eu trabalhava aqui na Globo, na época da 98, e aí é o que eu falo pra você. Vou falar assim olhando pra câmera, pra ficar mais legal. Você quer ser radialista, você quer ser produtor, você que quer trabalhar nesse meio de comunicação, se prepara. Se prepara. Não ache que você vai chegar lá e vai resolver as coisas se você não se preparar. Por quê? Eu caí nisso. Idiota, né? Ah, coitado. Não, hoje em dia eu vou dizer que é falta de maturidade. Mas, cara, na saída da Mônica Venerabile do Sistema Globo de Rádio, eu fiquei no lugar dela. Ela foi para Tupi e tal. E eu me lembro que a gente tinha um programa no final de semana, todo sábado, que se chamava Por Dentro da Fama. E esse programa, volta e meia, a gente tinha o artista lá junto comigo, num bate-papo, a gente trocava ideia, mas nem sempre o artista tinha essa disponibilidade, porque o artista acordar cedo é complicado, seja ele cantor, ator, qualquer coisa. Acordar cedo para artista não dá. Não dá. Não dá. E aí, o que rolou? Eu, com um quadro desse na mão, eu tinha Cissa Guimarães para entrevistar. Caramba, hein? Era uma entrevista por telefone, ok, né? Disponibilidade de estar 9 horas da manhã numa rádio é complicado, principalmente no sábado, a gente sabe. Eu tinha Cissa Guimarães na linha para falar comigo. E aí, Ney Freitas, meu produtor na época, me deu uma pauta e vamos lá entrevistar? Vamos. Só que eu não olhei para a pauta achando que eu já estava no momento ápice da história. Rapaz, sentei no estúdio para trocar ideia com ela. Não olhei para a pauta, achei que estava tudo dominado. Nossa. E aí foi o erro primordial. Abriu-se, né, as linhas de comunicação. Opa, Cissa, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo legal? Já estava gravando, tá? Como é que você tá? Tudo certo. Cara, o que aconteceu com você? Esse é jeito de falar que a pessoa presta atenção. Meu Deus. O que aconteceu com você? Eu não tenho te visto mais na TV. Caramba. Não tô sabendo mais de você. O que tá vendo? Tá em casa? Tá fazendo teatro só? Não tô sabendo. Nossa. Mano, 5 segundos de silêncio. Ô, Fabiano, você tá mal informado, filho. Nossa. Ela fazendo alguma novela das 9. Mano, ela tava fazendo Malhação, cara. Caraca. Ela tava fazendo Malhação. Você Pô. tá mal informado, cara. Tô fazendo Malhação já tem alguns anos. Eu acho que não te deram a pauta certa ou Meu alguma coisa Deus. parecida. Eu nunca mais vou esquecer isso. Nunca mais eu vou esquecer isso. Aquela comida de rabo ao vivo. O quê? Nossa, eu fiquei da cor da camisa dele, filho. Não foi legal, não. Não foi legal, não. Imagino. A partir dali, eu nunca mais entrei despreparado para fazer uma entrevista. Pedi desculpas à Cissa. Voltei, que como era gravado, dava tempo de voltar e ficar todo mundo feliz. Uhum. Peguei o script do negócio, o roteiro do negócio, e fiz tudo que estava escrito ali, tudo bonitinho, como mando figurinha. Não tive nem cara para ficar brincando. Já fui direto no que tinha que fazer. Vamos resolver, tá Já tudo era. bem. Beijo, obrigado, tchau.
Mais tarde encontrei com ela pessoalmente, pedi desculpas ao vivo, foi uma coisa sensacional. Ela riu, porque ela já não lembrava mais, graças a Deus. Mas para mim foi uma coisa que marcou. Não só para mim, para o Ney também, porque né, acabou tomando esporro de contrapeso, porque acharam que ele não tinha feito a pauta para mim. No entanto, a pauta estava ali, linda e bela. Então, cara, assim, tem coisas memoráveis no rádio que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Rádio Cidade também aconteceram várias coisas. No rádio tem essa questão, ô Fabiano, uma coisa que eu tenho curiosidade, você ser promovido, você ir crescendo de cargo, existe tipo uma hierarquia que você consegue, tipo um plano de carreira e... Sim, eu acho que sim. Você, geralmente, quando você já, no caso, começando, você começa sempre numa rádio fazendo folga, fazendo no final de semana. Mas isso aí não é desmerecido, porque eu trabalho fazendo folga na JB há 12 anos. Mas isso por conta também de logística, porque como eu trabalho na Globo, eu trabalho durante a semana na Globo, final de semana eu trabalho na JB. Remoto. Você trabalha na Rádio Globo BH, não é? Que você trabalha? Vou chegar lá. Tá. Aí o que aconteceu? Para ter tempo para trabalhar nas duas rádios, eu preciso que uma seja só no fim de semana e a outra durante a semana. Sim. O que acontece? Voltando ao raciocínio, o trabalhar final de semana, trabalhar com folga, não significa que você é menos do que qualquer outra pessoa. O importante é saber que aquele momento que você está vivendo ali, por exemplo, fazendo folga, você está sabendo de todos os pontos da rádio, você está vivendo todos os pontos da rádio. A partir daí, quando você já conhece aquilo tudo, você vai ser avaliado em relação à sua personalidade. Como seria você, de repente, no ar, durante a semana, sendo um titular. Conheço muita gente que começou na folga. Me vem à cabeça agora Edgar Piccoli, que é um grande radialista e locutor publicitário também. Ele é uma das poucas pessoas que fazem parte do Clube da Voz, que é um site onde você tem as melhores e principais vozes do Brasil dentro desse site. Então, Foda. a hora que vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhadinha no Clube da Voz. O Edgar, ele era folguista, cara. Na 89, a Rádio Rock, que era o nosso link com São Paulo, na época. E um belo dia, quando ele resolveu... Quem me contou essa história foi Eduardo Andrews. E o Edgar, quando ele ia parar com rádio, aquela coisa toda, e o Edu sempre viu nele. Me parece que o Edu era o coordenador da rádio na época. Quando o Edu viu essa vontade dele, não sei se por desânimo ou a fim de trilhar um outro caminho, aquela coisa toda, ele, não, peraí, vamos colocar, porque agora eu acho que você está preparado para isso, então... O recado que eu tenho é justamente esse. Não pense você que, pelo fato de você ser folguista de uma rádio, você nunca vai chegar a ser o titular. E, obviamente, depende muito da pessoa que está ali em questão. Mas você tem sim, você sai dali, você vai fazer um horário durante a semana, porque você tem know-how para isso, você tem gabarito para isso, as pessoas gostam de você, o seu carisma também é muito importante. E aí, o subir mais do que isso vai depender muito também de você, do preparo que você tem psicológico em lidar com pessoas. Se você tem aquele jeito para lidar com... Se você for um líder, por exemplo, como seria você líder? Né? Aí você vai ver se você vai migrar. A empresa tem total condição de fazer isso com você, de te dar essa oportunidade para você migrar da locução para, de repente, ser um diretor, por que não? Isso aí vai muito do momento da pessoa também, de como ela está psicologicamente falando. Na tua mente, você consegue perceber, na tua trajetória, Fabiano, qual foi o momento que você conseguiu identificar? Meu objetivo é tal lugar, ou tal... Cara, eu sou o que eu sou porque muita gente duvidou de mim. E isso é o maior incentivo que você tem. Quando alguém duvida de você, você vai lá e mostra ao contrário. A única diferença é que eu não precisei ficar alardando isso para ninguém. Mas estou falando para vocês, exclusivamente para vocês, agora para todo mundo aí, obviamente, que eu sou o que eu sou hoje porque duvidaram de mim. Em algum momento, em todos os lugares que eu passei, entramos mais ou menos nessa situação. A primeira vez que eu escutei que eu nunca ia gravar um comercial direito, porque isso nasce com a pessoa, isso assim, blá, 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 aquilo me chamou a atenção. Isso me dá gancho para entrar na questão da locução publicitária. Ao longo dos anos, as pessoas que fizeram parte do casting, né, que eu julgava, nossa, esse aqui, eu percebi que cabia um outro formato.
para a locução publicitária e também para o que a gente chama de voz de identificação das rádios. E aí eu comecei a surfar essa onda. Eu quis entrar para esse mercado, eu quis entrar para fazer isso também. E baseado em algumas pessoas que eu ouvia na época, é que eu fui me moldando, me especializando, estudando. Eu acho que isso aí é um laboratório que você precisa fazer com muita cautela. E é para onde eu acho que eu vou migrar daqui mais um tempo. Eu não sei se eu vou ficar no rádio durante muito tempo. Até porque eu já consegui atingir patamares que eu não preciso provar nada para ninguém mais. Quando você ouve meu nome no meio ali, você já entende quem é, o que faz, como faz. Claro. Então, não preciso mais chegar. E a locução publicitária barra produção de rádio, né, é uma parada que está me chamando muita atenção, que está me deixando muito, muito à vontade, muito feliz em fazer. E eu comecei a fazer isso de uma outra forma na Rádio Globo. A forma que eu queria fazer, eu encontrei na Rádio Globo. O formato que eu queria fazer, eu encontrei na Rádio Globo. Por quê? Primeiro, que me deram oportunidade para isso. Segundo, que existe um cara que está no meu top 5 de operadores, que se chama Gleison Lage, que é um cara que eu vou ficar muito feliz se um dia vocês trouxerem ele aqui. Não é difícil, não. Ele mora em Minas, mas numa vinda dele aqui... É perto, pô. Do lado? Do lado. Pô, eu vou encontrar com ele agora que eu vou a BH nas férias, mas... Cara, o Gleison foi uma pessoa que ele conseguiu arrancar de mim uma parada que eu não sabia que eu conseguia fazer. Por conta de crenças limitantes que eu tinha lá de trás, de pessoas que falavam, não, isso aí não vai ficar legal. E eu sempre acreditei. Só que aí precisava de alguns retoques, né? Algumas ressalvas. E o Gleison foi o cara que me catou, falou, bicho, ô meu, é assim que ele fala, ô meu, vamos fazer aqui um negocinho diferente? Eu falei, vamos. E como é que a gente quer fazer? Faz aí o que você acha que deveria ser feito. E hoje em dia a gente tem uma intimidade suficiente para, cara, ele não precisa dizer o que eu tenho que fazer. Só no texto que ele escreve, para mim, porque ele, além de operador, é o cara que desenvolve, né, os textos das chamadas que eu gravo para a Rádio Globo. Eu já sei o que ele quer. Eu sempre gravo as chamadas em 3 tons, um médio, um alto e um flat, para ver o que o operador precisa. Porque, na verdade, é bom lembrar, cara, o cara que vai masterizar o negócio, seja no áudio e vídeo ou só no áudio, ele tem que ser muito bem representado. E ele tem que ser valorizado pra caralho. Por quê? A assinatura é dele. Então não adianta eu gravar uma locução a quem, foda, se quem vai masterizar não é legal. Isso aí serve tanto para o áudio no rádio, quanto para áudio e vídeo, enfim. Tem que dar moral para essas pessoas. E às vezes eu não vejo essa moral chegando. Estou falando do rádio, tá? Sim. Uhum. Eu acho que eu tenho as pessoas certas na minha mão, que se um dia eu tiver a oportunidade de montar uma parada, eu trago para trabalhar comigo. E o Gleison, ele é um desses caras diferenciados. Eu falo que ele é o ET de Varginha. Porque, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é o cara que descobre talentos, independente de ser eu. Ele trabalha com outras pessoas também, que ele consegue fazer coisas que eu fico impressionado. Então, o operador de áudio, ele precisa, cara, ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ser reconhecido. Não só de áudio, tá? Áudio e vídeo também, porque não adianta você fazer uma parada maneira no áudio se teu vídeo não tá legal. A gente até trouxe essa pauta aqui, né? Relacionado ao que você falou do Gleison, de te descobrir que você tinha, de repente, alguns fantasmas. Que, cara, é interessante para quem quer seguir carreira, seja no rádio ou em qualquer outra coisa do mundo aí. Cara, procurar alguma mentoria, né? Alguma coisa que vá te dar uma direção melhor. Porque o que vai ter de gente para te jogar para baixo, ou, cara, dar um feedback negativo, ou falar alguma coisa que você não vai gostar, vai ter um montão. Sim. Mas o importante é, cara, ter, né, cabeça no lugar e procurar alguém que, de fato, vai te ajudar, te direcionar, te auxiliar com isso. Cara, o negócio com ele foi tão legal, fluiu de uma tal forma. Eu trabalhei, assim, num primeiro momento na Rádio Globo, que, cara, a minha história com esse meu retorno na Rádio Globo foi muito, muito bacana, porque eu não era para ser nada disso que eu sou hoje. Era para ter sido outra pessoa,
era pra eu estar em outro lugar, mas, como diz a Band News, em 20 minutos tudo pode mudar. E foi o que aconteceu. Quem era para ter vindo no meu lugar era um locutor que hoje está lá em Orlando, se chama Vitor Júnior. Trabalhou praticamente todas as rádios do Rio de Janeiro. Vitor Júnior. Vitor Júnior, Júnior. eu não conheço. Sim. Fêmea Dia já? Isso, fez com a Vivi, Jovem Pan, enfim. Cara, era ele que era para estar no meu lugar. O primeiro nome seria dele. Pelo fato dele ter viajado, ele está morando hoje em Orlando, ele tem a rádio dele lá em Orlando, tem os negócios dele lá em Orlando, porque ele é um cara que faz entretenimento também, né? Então, essa ponte para shows e tal, ele também faz. Ele é um cara fantástico, porque ele é 1001 utilidades. Cara, Vitão não veio, e aí eu, despretensiosamente, fiz um teste lá na rádio e gostaram do teste e fiquei. E, aproveitando o ensejo, eu fui lá e mandei os negócios que eu tinha gravado também, porque a vontade que eu tinha de fazer essa parte institucional da rádio era tanta que eu fui lá enfiando. Eu falei, escuta essas coisas aqui, vê se tá legal. Hoje, meu chefe, 20 anos depois, porque a gente trabalhou junto na cidade. Pô, gostei disso aqui, cara. Falei, vou botar você para trocar uma ideia com 2 pessoas, tá? Uma se chama Gleison e a outra se chama Lala. What the fucking Lala? Pô, rapaz, Lala Moreira, Laerte Moreira. O Lala foi só o cara responsável por toda a plástica da rede Jovem Pan. Só isso. Aquela plástica linda dos anos 90, 2000. É o Lala. Hoje você tem lá o Pazinha, você tem outras pessoas também de gabarito que ajudaram nessa construção. Mas a referência que eu tenho é o Lala. E, cara, o salto que eu tive quando eu comecei a lidar com esses dois foi absurdo. Isso me gerou o convite para a BHFM, onde eu faço de forma remota. Isso me gerou o convite para integrar o time da Rádio Disney, de São Paulo. Eu sou a voz padrão também da Rádio Disney em São Paulo. Calma aí. Peraí. Começando a achar que ele não é, né? E aí, o que a galera de casa deve estar esperando até agora? Faz uma chamada, faz alguma coisa pra gente aí, pra gente ver. De qual rádio você quer? Você que escolhe, se você tiver mais à vontade. Como a gente tá fora de estúdio, não quero rachar o som do seu operador, porque senão depois ele vai me bater. JB seria JB-FM, Música e Informação. A Rádio Globo seria a Rádio Globo. A Disney seria mais uma da Rádio Disney, a rádio que te ouve. Muito foda. A BH seria BHFM promove com exclusividade. O que mais? Tem outras aí, mas a gente não pode falar por enquanto. Depois das férias, muito maneiro. tem mais algumas coisas para chegar no casting. Muito legal, porra. Uma coisa que ajuda muito o rádio, Fabiano, a gente comentou lá no comecinho, hoje tem muitas rádios que você consegue ver o estúdio. Isso também ajuda muito a aproximar. Sim. Né? Isso aí, então, tipo, hoje a gente vendo você, né, quando a gente começou a ter contato, eu não conheci você, foi que eu associei a voz, né, do Fabiano com a pessoa Fabiano. E é legal porque cria mais identidade com o público, né? Com certeza. Cai muito dentro daquela questão que a gente começou a falar do ao vivo. Sim. Né? Por causa do seguinte, muita gente, sei lá, muito papinho, muito desavisada, começava a botar que o rádio vai acabar, porque com essa era digital, com isso, com aquilo. Cara, minha opinião, o rádio nunca vai acabar. Ele vai se transformar. Sim. E aí, o que acontece? Exemplo disso é isso aqui que a gente está fazendo. O podcast no início, que, na verdade, vamos combinar que o podcast já é o rádio? Claro. Não tinha parado pra pensar. Vamos combinar que o podcast já é o rádio? Tudo que os programas gravados que a gente tem, né? As pessoas que a gente leva lá, bate-papo, entrevista. Isso já é, para. Sim. Verdade. Pauta, né? Os apoiadores. Sacou? A única diferença é que aqui a gente tem uma liberdade que, no ar, tu tem que manter um certo padrão. Limitado. Né? Sim. Isso aqui pode ser você. Eu aqui não sou Fabiano locutor, Sim. radialista. Aqui sou eu, minha persona. Então, isso é maneiro. Eu acho isso aqui muito maneiro por causa disso. Mas, puxando sardinha um pouquinho pro meu lado, eu acho que isso aqui já começou com rádio. E o lance foi o seguinte: podcast é áudio e o podcast é áudio e vídeo. Essa é a grande sacada.
Essa é a pegada. Essa é a pegada. Você falou pelo menos aí, dos nomes que você falou, 6 eu conheço, mas nunca nem vi o rosto. Vitor Júnior, por exemplo. Pô, Não sei quem é. Vitor mas já, Júnior? mas já, assim, já ouvi, mas não sei quem é Porra. a fisionomia, entendeu? Parceiraço, cara. É um cara também que vou te falar. Dá pra gente ficar a noite toda trocando ideia com ele. Não só pela cultura que ele tem, pelo que ele já contribuiu com o rádio, enfim. Imagina. E, cara, esse lance de você juntar uma coisa com outra é importante justamente por causa disso. De novo, lá no Marcelo Braga, qual é o momento que você está vivendo? Momento onde você quer saber quem é. Então, quando você deixa uma câmera do estúdio aberta, quando você se aproxima mais do seu ouvinte, porque hoje é complicado, com a velocidade da informação, com a velocidade das coisas, né? Como é que você vai sair daqui, por exemplo, para me ver lá na Rádio Globo? Não dá, trabalhando. Uhum. Mas se você tem um celularzinho ali com a câmera aberta, você faz. Hoje, por exemplo, você tem live, né? Que na época da pandemia descobriram a roda na live. Né? Porque era uma forma que você tinha de se aproximar da pessoa mesmo estando distante. Não é a mesma coisa? Não é. Mas, pô, quem já não ficou chapado escutando Marília Mendonça, vendo a garota trocando ideia com o público da casa dela, na sala de casa? Sim. Eu vi várias. Rapaziada do pagode, quantos? Pô, vários. Gustavo Lima, perdi as contas de quantas vezes fiquei bêbado junto com ele. E aí, eu acho que essa questão visual aproximou muito o público da gente, né, que faz a parada acontecer. Uhum. De vocês também, né, com o projeto de podcast e tal. Porque, na verdade, hoje, com exceção de rede social, esquece essa parte, mas a geração de conteúdo é muito importante. Sim. Concorda? O que vai diferenciar você dos outros é o que você apresenta. Mas a geração de conteúdo, a fome que as pessoas têm hoje em dia, de descobrir coisas novas, de conhecer pessoas novas, ou até mesmo aquela pessoa que você gosta, que você não tem ideia de como é a vida da pessoa. Sim. As pessoas só me conhecem pelo rádio, mas eu também tenho problemas. Sim. Volta e meia o nome vai pro SPC. Entendeu? Normal, cara. Eu tenho minha vida normal também, como qualquer outro. Só que a magia do rádio e da TV é justamente essa parada. Você tem, ali naquele momento que você está assistindo a pessoa, e você vira referência. Sim. Não estou falando só de mim, mas de outras pessoas também. Você vira referência. O que o cara usa, você quer usar. Do jeito que o cara fala, eu tenho uma porrada de gente aí que me tem como referência. Pô, no Nordeste, volta e meia, eu recebo vários directs de radialistas, né, do Nordeste, do Sul. Poxa. Isso aí humaniza. Que se inspiram em mim para fazer a parada acontecer. Eles são as vozes nas respectivas emissoras e eles gostam do jeito que eu faço. Falo, cara, pelo amor de Deus, faz isso não. Mas eu hoje entendo que, tipo assim, do mesmo jeito que eu fiz isso lá atrás, hoje estão fazendo. E com esse recurso fica melhor ainda. Costumo dizer que a gente tem a vida pré, né, durante e pós-pandemia. Principalmente se tratando de tecnologia, as coisas avançaram muito, né? Por quê? Aí essa pegada de associar a pessoa à voz, ainda mais se tratando de rádio também, as coisas evoluíram bastante. Sim, com certeza. Hoje você tem... Eu posso fazer rádio da minha casa hoje, se eu quiser. Olha que maravilha. Quando é que a gente pensou nisso? Nunca. Meu chefe não vai deixar, jamais. Jamais. Mas, tipo assim, eu hoje posso fazer rádio da minha casa. Não tem problema nenhum. Já estou preparado psicologicamente para isso. Se eu tiver que ligar as paradas lá de casa e vamos fazer. Tá no ar. Tá no ar. Não tem problema nenhum. Eu acho que daqui mais um tempo, do mesmo jeito que você tem hoje o locutor de publicidade remoto, né? Antes você tinha que ir no estúdio, né? Posso citar vários aqui no Rio de Janeiro que são conceituadíssimos e eu tinha que me deslocar de onde estava até... Hoje eu posso fazer de casa. Hoje eu posso fazer viajando. Eu vou viajar daqui a pouco, sexta-feira. E só volto em setembro. E tem algumas coisas, por exemplo, das rádios que eu atendo, como São Paulo, BH, que eu tenho que fazer. E aí? Como é feito? Aí eu não vou falar, porque aí é que está a cereja do bolo. Mas eu, viajando, consigo atender todo mundo de boa. E isso prova que, tipo, é possível você fazer as coisas hoje no seu local. Será que também não é legal? Eu sinto falta do convívio diário das pessoas. Natural. Mas numa situação que eu, por exemplo, posso trabalhar para São Paulo, para BH, como é que eu vou estar nesses lugares? Entrar numa chamada em outra cidade. Não rola, né? Trazer uma notícia de outro estado. Pô, é legal, cara. Exatamente. O mercado de São Paulo, por exemplo, que é um mercado muito aquecido.
Eu acho que muita gente lá já trabalha dessa forma. Vou te responder com precisão numa outra oportunidade que eu vier aqui, mas eu estou indo para lá agora no final do mês e vou ver isso de perto, né? Porque desde quando eu entrei para a Disney, eu tive lá acho que uma vez ou duas. E daqui a pouco já tem um ano que eu tô e não consigo trocar ideia com essa galera. E o mercado de lá também é bem legal. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de trocar ideia com uma galera de lá, seja de música, rádio, também é bem importante, porque o rádio em São Paulo, ele é respeitado pra caramba, né? E é um mercado complicado de você entrar. Sim. Eu digo pra você que eu sou assim, muito grato por ter conseguido entrar no mercado de São Paulo, que é difícil pra caramba. Sou feliz aqui no Rio de Janeiro? Sou. Mas, cara, tem determinados locais que eu queria ter passado e hoje eu estou passando. São Paulo é um. seria uma deles, exatamente. E eu acho que daqui mais um tempo eu devo parar de trabalhar com rádio para me voltar única e exclusivamente para essa parte de produção de rádio, que é uma coisa que eu gosto. Botar voz, ajudar no desenvolvimento das campanhas e tal, no desenvolvimento da chamada, do texto em si. Eu acho que é para onde eu vou migrar, daqui a um futuro bem próximo. Já estou vislumbrando Dando spoiler dali. aí. Dando spoiler pra gente. Ah, já. O tempo que eu já passei no rádio, meu Deus. Estamos chegando no finalzinho, Fabiano. Estamos Jura? caminhando Sério? aqui, umas 10, 15 minutinhos aí, infelizmente. Que A isso? gente vai aumentar para 2 horas, 2 horas e meia. Todo final de programa é isso, né? Passa Cara, rápido. Pô, Exatamente. Passa voando. por mim, tá tranquilo. Eu fico aqui contando histórias e mais histórias. Mas vamos lá. Tem um ponto que o pessoal pergunta muito pra gente, a gente acha importante, Fabiano. Hum, Você falou agora aí sobre, né, você furar mais uma bolha, né, de ir pra São Paulo, né, e entrar no mercado de lá. Aham, Você furou uma outra bolha há pouco tempo atrás, né, que é na locução publicitária. sim. Né? Então, como é que quando você percebe, né, uma oportunidade, quando você identifica ali uma possibilidade de você ascender, Uhum. né, a sua carreira, como é que você se comporta? Como é que você acha que o Fabiano lida para você poder tentar entender se aquilo de fato pode ser vantajoso? Isso bate muito com o famoso network, né? Pessoas que podem te Sim. ajudar a furar essas bolhas, né? Mas, de forma geral, como é que você... Verdade. Mas eu acho que antes desse detalhe das pessoas que vão te ajudar a furar a bolha, primeiro você precisa estar preparado. A vontade existe em qualquer pessoa. O que vai diferenciar a sua vontade é aquilo que você entrega, né? Então, eu posso ligar aqui que tem 300 mil pessoas na fila querendo entrar no mercado publicitário também. Mas aí você começa a trocar uma ideia e perguntar como é que essa galera se comporta, né? E aí, quem são as pessoas que ali têm realmente talento para entrar? Então, acho que acima de tudo, você precisa estar preparado para a qualquer momento as coisas acontecem. A velocidade da informação hoje é muito grande. A forma que as pessoas lidam e se comunicam é muito dinâmico. Uhum. Então, é necessário que você esteja preparado. Quando eu falo estar preparado, psicologicamente falando, né? Porque às vezes a gente não consegue lidar com negativas. Principalmente, né? Principalmente. E hoje, cara, com tanto tempo que eu tô nesse meio, não só de publicidade como rádio, mas, cara, ouvindo algumas pessoas que já fazem essa parada já há um tempo, eu aprendi uma coisa. Não é sobre ser ruim. É sobre ter o perfil. Entende? Então, o mercado publicitário hoje ele tá muito aquecido, principalmente depois da pandemia. Mas o que está diferenciando hoje uma persona de outra? É o que ela consegue entregar, como ela consegue entregar. Porque você tinha um perfil há um tempo atrás no mercado publicitário, que era aquela coisa mais formal, aquela voz mais presa aqui, né? E não é porque você tem a voz presa aqui que você vai ser um locutor publicitário renomado. É o perfil que é traçado para aquela peça publicitária, assim que a gente denomina, para aquela peça publicitária. Então, de repente, o cara com a voz aqui não vai conseguir fazer um varejo. Uhum. Entende? E vice-versa. O cara que tem uma voz lá em cima não vai conseguir fazer uma peça publicitária que requer um pouco mais de interpretação. Então, o estar preparado também vai muito daí. O que você fez para se preparar? Qual é a sua pegada? O que você consegue fazer? Eu fui me especializando em várias situações, porque não que eu quisesse abraçar o mundo com as pernas, mas eu acho que tem espaço
para pessoas com um timbre de voz parecido com o que eu tenho. Só que se eu ficar limitado a só aquilo ali, aí eu não vou conseguir mercado. Entende? E aí, onde entra o psicológico da história? É você entender que, de repente, se você não conseguiu gravar um comercial para cerveja, não é porque a sua voz é ruim, é porque você não é o perfil para aquela peça publicitária. Mas, se alguém do meio, que tem um certo gabarito, se é para você, cara, investe aqui, que você vai se dar bem, pô, não deixa de escutar essa pessoa, não. Agora, eu recomendo a dosar o feedback de pessoas muito conhecidas, principalmente de familiares. Sim. Porque, para não ficar feio, eu não vou ficar citando coisas aqui, mas você vê determinadas coisas hoje, não só no mercado publicitário, você vê na música, você vê no rádio, em qualquer lugar, que você olha e fala, caramba. Mas aí, pensando, tu vai muito além, porque, de repente, é uma crença limitante. Não é bom para você, mas é bom para uma outra pessoa, para um outro nicho, para um outro grupo, né? Então, de novo, a frase que eu falei lá no início da parada. Qual é o momento que você está? Né? Qual é o momento do mercado publicitário hoje? Quais são as peças que você consegue destacar? E aí, quando você começa a prestar atenção em algumas coisas, você já começa a desenhar o mercado num todo. Essa questão dá outro podcast, tá? Essa questão da inteligência artificial, Sem dúvida. cara, é uma parada que me preocupa um pouco. Sim. Sim. Me preocupa um pouco. A gente vai deixar essa pauta para um outro lance, mas me preocupa. Por quê? Você tem vários pontos aí que eu vou citar rapidamente falando. Você tem o ponto de, tipo assim, será que eu vou querer gravar uma peça publicitária e o cara ter os direitos autorais em cima da minha voz? Vai usar tua voz pra qualquer outra, Pra qualquer outra coisa? Não sei. Pô, estudei tanto. Né? É normal que a gente comece, normal que a gente comece a usar a inteligência artificial em pequenas coisas. Numa URA, que já está, né? Já está aquém. Mas uma URA, ok. Mas rádio, por exemplo, vamos trazer para o meu lado? Daqui a pouco você vai ver rádio de madrugada aí tendo locutor. A JB, por exemplo, é uma rádio que comporta perfeitamente um locutor virtual de madrugada. Para falar a hora certa? Para falar a última música? Sim. Daqui a 5, 10 anos, obviamente, essa tecnologia vai estar tão apurada que você não vai saber mais quem é de verdade e quem é de mentira. Sim. É verdade. Será que é assim que funciona? Enfim, isso dá gancho para você falar sobre isso assim mais profundamente, mas num outro momento. Sim. Mas é importante você olhar para o mercado publicitário, o que as pessoas estão fazendo, o que é bom, o que é ruim. Aí é muito, né? Você tem, logicamente, a sua percepção em relação a feeling, mas você começa a desenhar a partir daí. O que você gosta de fazer? Aí você vê se você combina com aquela peça publicitária. Tenta fazer você, né? Você que está me vendo. Vai lá, tira o texto, grava, vê se fica bom. Mostra para alguém que, de repente, entende, que tem um gabarito para dizer, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Eu posso indicar 500 mil cursos, né? Não só aqui no Rio, mas em São Paulo, para todo mundo do Brasil que, de repente, vai assistir a gente. Procura um curso, dá uma olhadinha nisso, procura primeiro se preparar para depois se jogar no mercado. Que aí sim, você vai fazer uma peça publicitária maneira, alguém vai ouvir, vai ver, vai achar legal, vai associar a sua persona naquilo ali que ele quer fazer, e aí as coisas começam a deslanchar. Pelo menos comigo foi assim. Sim. Eu comecei a fazer trabalhos pequenos, pontinhas, aquela coisa toda, até que foi crescendo, até me tornar hoje, né, colaborador de algumas marcas. Boa. Entendeu? Diogado, chama o Pinga Fogo aí pra gente, então. Eita, Começar tem aí. isso? Tem algumas que ele já até, acho que vai ser até fácil. Nossa, Mas basicamente a gente fala a frase, você responde com uma palavra ou uma frase curtíssima só pra... aquela brincadeira da Marília Gabriela, lembra? Por quê? Vai lá, Diogado. Manda. Vamos lá. Primeiro, hein, Fabiano? Ah, Vamos lá. Um erro que te marcou na sua carreira. Cissa Guimarães, pô. Boa. Aí. É verdade. Te prepara, cara. Referências profissionais. Pode citar, tá? Você que tem um montão, fala 3 aí, sei lá. 3. É. Você diz locutor, radialista? O que você Da quiser. sua carreira, que te influenciaram de... Influenciaram. Cara, tem muitos nomes aqui, citei muitos deles. Mas, tipo assim, vamos do início? Se não fosse minha prima, não seria radialista hoje. Boa.
né? Se não fosse o Passoli, eu não seria radialista hoje. Se não fosse o André ter me levado até ele, não seria radialista hoje. Se não fosse Eduardo Andrews, eu não seria radialista hoje. Se não fosse João Carlos Filho, eu não seria radialista hoje. Se não fosse Mário Reis, eu não seria radialista. Se não fosse o Rafa, eu não seria radialista. Se não fosse o Erickson Roman, eu não seria radialista. Enfim. Vai ficar injusto até. Se não fosse Jonas Vilandês, eu não estaria onde eu estou hoje. Se não fosse nosso querido de Varginha, na CT de Varginha, eu não seria a pessoa que grava hoje, né, que é a voz institucional do Sistema Globo de Rádio. Pronto. Uma lição sua Uma lição, que você aprendeu. se prepara. Porque em 20 minutos tudo pode mudar. A gente gosta de chegar até num determinado ponto, benzão, mas para passar daquela fase ali, tu tem que se preparar. Não adianta que ninguém nasceu sabendo. Maior conquista da carreira, Fabiano. Caramba, velho. A maior conquista? Cara, eu tô sempre pensando na próxima. Sinceramente falando, eu sou um cara hoje realizado? Sou. Eu passei pelas principais emissoras de rádio do Rio de Janeiro. Cara, eu sou feliz. Boa. Eu sou feliz. A maior conquista é a próxima. Exatamente. Faz sentido também. Né? Eu tô sempre pensando na próxima. Com certeza. Eu acho que se eu cheguei até aqui é porque Papai do Céu deixou. Até aqui ele me sustentou. E uma frase, Fabiano. Uma frase. Deixar para o nosso público aí. Uma frase. Cara, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Pode ser clichê, mas dá uma ligada no que abrange. Nada acontece por acaso. Eu tive tudo para desmarcar com vocês hoje aqui. Tive tudo. Por conta de questões pessoais, por conta de viagem, por conta de médico, por conta de uma série de coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não estou babando o ovo de vocês, não. Foi o melhor bate-papo que eu tive até hoje, nesse formato. Tô falando sério, porque aqui é o único lugar que a gente consegue desconstruir a pessoa que você ouve no rádio, cara. Na TV, em qualquer outro lugar. E eu tô muito feliz, tanto é que a gente podia trocar ideia aqui até... Eu tenho disponibilidade para isso, entendo, né, a questão do tempo, mas, cara, eu tô muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Isso deixa a gente feliz pra caramba. Me despir de vaidade para trocar ideia mesmo e falar sobre uma coisa que eu gosto muito, que é o rádio, de vertentes, que é o caso da locução publicitária, de outras histórias que eu pude ter a oportunidade de apresentar. Isso para mim é sensacional. E eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Show. Muito mesmo. Muito obrigado. Voltar. Vamos sim. Receberem a plaquinha de 1 milhão do YouTube, do Instagram, enfim. Né? Vai voltar sim. Eu volto aqui feliz da vida e fico muito envaidecido de saber que eu fiz parte do início disso tudo. Muito bom. Obrigado, obrigadão. Obrigado. Sensacional, espero mesmo. E espero vocês agora lá do meu lado. Não, tá? vamos marcar uma sessão acústica, escutar um Vamos lá, sessão acústica já vem aí. A gente Com certeza. dá um jeito aí. Partiu. Contato a gente tem, é só a disponibilidade de vocês. Pode me cobrar, eu volto agora em setembro. Quando rolar, ouviu, me liga, que a gente vai dar um jeito. Fechado. Tá? Quero vocês todos lá, tá? Inclusive, galera técnica. Sessão acústica, vambora? Vamos, pô, eu acho. Acabei de dar moral pros caras, eu falei que vocês têm que dar moral pros operadores. Isso aí. Não é isso aí. Pô, dei uma moral. Juan vai com a gente, eu acho também. importante esse network todo aí. Falando da moral, o Fabiano, a gente não pode deixar de encerrar aqui sem citar, né? A gente tem muito orgulho dos parceiros que ajudou a gente a chegar até aqui e a continuar. Né? Não só as pessoas que elogiam a gente aí no off, que criticam também, né? Que fazem as sugestões. Normal. Mas nossos parceiros aí, faz parte do crescimento. Bom, com certeza. Nossos parceiros Clube da Fala, que é um parceiro nosso, é uma escola de oratória aqui do Rio. Inclusive, soubemos de mais 3 seguidoras nossas. Me leva lá. Que são alunas do Clube da Fala. Me leva lá. Aonde é? Fica em Copacabana, a sede. Sério? Eles fazem presencial e online. Eu gosto dessa parada. São parceiros oratória é uma nossos coisa aí. que cada dia, quando você resolve parar pra fazer, tu aprende mais um pouquinho. Acho importante. Muito bom. A Laila, inclusive, que é quem fundou o Clube da Fala, foi nossa primeira convidada aqui, Fabiano.
E você hoje é o nosso 10º convidado. Você fechou o nosso top 10 aqui no nosso verdade. episódio. Lindo. É um número importante. Eu sou ligado com essa olha aí. Numerologia. Eu sou. Outra parceira nossa é a Camila Bellarmino, que é uma Legal. designer que está desde o começo com a gente. Então Sim. faz um trabalho muito bom. Sim. Entende muito de moda também, Camila Bellarmino, quem quiser seguir. Ô, me ajuda, Camila, por Maravilhosa. gentileza, para dar uma repaginada aqui, que tá feia a coisa. Ela é boa demais. É, né? Estúdios Betamax, sempre também com a gente aí, desde o primeiro episódio também, grande parceiro nosso, Juan, Fábio, o Pablo, Maneiro, todos sempre muito solícitos com a gente. maneiro. Vou deixar o Marrom aqui encerrar, agradecer pelo Fabiano mais uma vez. Sei que a gente Obrigado. teve muitas questões, a gente entende totalmente. Fique tranquilo, Mano, Fabiano. Tô feliz. Foi uma honra nossa pra você. Tô feliz, Aliás, tô pra feliz. receber você. Tô feliz, tô feliz. E o grande Marrom encerra aí. Cara, muito obrigado, Fabiano. Acho que quando a gente chegou lá na Rádio Globo, que até aqui mesmo, quando o Rian falou, chama o Fabiano. E, pô, foi um Verdade. bate-papo Maneiro, né? que fluiu naturalmente, super prazeroso. Sim. Então, fica aqui nosso agradecimento. Espero te encontrar mais vezes, assim como a gente já tem encontrado até o Rian. Então, Em Marquês outras de vezes. Pombal 25, quarto andar, é só chegar. E vambora. Aqui é Rio Branco 147, segundo andar por enquanto, que a gente tá mudando pra Barra. A gente tá indo pro Citar América agora, acho que mês que vem, setembro. O JB Boa. tá indo pra lá. Fechado. E aí, enfim, portas abertas do mesmo jeito, tá tudo certo. A gente é só deixa chegar. alinhadinho e vambora. Só chegar, mole pra nós. Galho fraco. Como Galho costumam fraco, dizer. galho fraco. Bom, galera, 10º episódio, se encerrando com a maior alegria do mundo, né? Pra quem começou com esse projeto lá em 2021, a gente Maneiro. imaginava, mas quando se realiza é outra história. Agradecer a vocês, agradecer o carinho, agradecer os feedbacks, agradecer, né, que vocês tenham acompanhado aí. E a gente espera que a gente esteja fazendo a coisa que a gente planejou lá no início, a coisa certa, que é levar informação para vocês, que é levar um pouquinho de entretenimento e a informação, Sim. né, certa para que vocês sigam carreira, para vocês que estão iniciando, para vocês que estão migrando, para vocês que estão desistindo, talvez. Esse podcast é para todo mundo, tá, pessoal? Então, fica aqui um grande beijo. Muito obrigado por esses 10 episódios. Que venham mais 10, 20, 30, Assim seja. 100. Deus E É isso. tamo junto. Ouça.